Então, essa situação de crise é exatamente dessa situação de crise, da vivência aguda da situação de crise, por exemplo, que o Adorno, que é um outro autor que se remete explícita e obsessivamente à tese hegeliana do fim da arte, é exatamente diante dessa situação de crise que o Adorno trabalha, exatamente aborda esse tema do fim da arte, né? E é interessante observar que desde a década de 40, quando ele escreve a quatro mãos com Max Horkheimer, A Dialética do Esclarecimento, no capítulo sobre a indústria cultural, ele já fala ali em liquidação da arte pela indústria cultural. Quer dizer, a cultura massificada, industrializada, né, como representando uma ameaça mortal à existência de obras de arte, né? É interessante observar o seguinte, que a tese do fim da arte para Adorno, falando agora mais, focando mais o Adorno, ela tem dois polos. Um polo mais pessimista, que é composto de dois subpolos, e um polo que, se não é otimista, pelo menos é perspectivista, esperançoso, alguma coisa assim. Vou falar primeiro do polo pessimista, não é? Esse polo pessimista, dentro desse âmbito aí do pessimismo, o Adorno diz o seguinte, que no mundo contemporâneo, que ele chama de mundo administrado, existem duas ameaças mais fortes à existência de obras de arte, que elas correspondem mais ou menos ao modelo de sociedade mais aberto ou mais fechado, né? O tipo de ameaça mais evidente à arte numa sociedade fechada é a própria coerção física, militar, repressão, censura direta, explícita, né? Como a gente viveu aqui no Brasil, por exemplo, entre 64 e 85, ou como se viveu na Alemanha entre 33 e 45, e por aí vai, tantos exemplos aí, mundo afora, e atualmente existem muitas ditaduras, né? Então, ou seja, num contexto de fechamento político, muitas obras de arte, talvez centenas, milhares delas, morrem no nascedouro, exatamente pela falta de possibilidade de... A falta de possibilidade de exibição acaba inibindo a própria criação, né? E no polo chamado democrático, do mundo administrado, é aquilo que eu já falei, o que funciona como fator principal de ameaça à existência de obra de arte é a indústria cultural, né? Então, isso só seria assunto para muito desdobramento aqui, muito desenvolvimento, mas infelizmente não há condição, né? O polo pessimista para Adorno seria isso. O polo esperançoso para Adorno seria um tipo de sociedade que as pessoas dessem conta de si mesmas e que pusessem a sua imaginação para funcionar e que fossem criativas e que fossem comunicativas, e a própria existência seria potencialmente uma obra de arte. Então, o dia que a existência se tornasse uma obra de arte, não haveria necessidade, digamos, de haver obras de arte separadas. A própria vida já seria criativa, já seria artística, não é? Então, isso é um vislumbre que o Adorno tem do que ele chama, falando muito, né, grosseiramente também, mas um pequeno vislumbre que ele tem do que seria a reconciliação do homem consigo próprio, do homem com a natureza, da humanidade consigo próprio, da humanidade com a natureza, né? Agora, é interessante que todas essas duas formulações, a mais pessimista e a mais otimista, elas se imbricam um pouco na obra principal de estética do Theodor Adorno, que é exatamente a Teoria Estética, que é uma obra de publicação póstuma em 72, em que a ideia do fim da arte é uma obsessão. Ela surge muito frequentemente, não só nas entrelinhas, mas às vezes explicitamente na Teoria Estética. Quem conhece aqui a Teoria Estética, pelo menos o começo, as primeiras páginas da Teoria Estética, vai lembrar
que o Adorno começa dizendo: nada que diz respeito à arte, nem a sua própria existência, está mais garantida, né? E ele diz isso, mais adiante ele diz, aquele mar de infinitas possibilidades que parecia estar aberto diante dos artistas, ao se verem livres da tutela da igreja e da nobreza, aquele mar de infinitas possibilidades não se concretizou. Na verdade, a chegada da arte ao mercado, que em princípio poderia significar um reforço da própria autonomia da arte, significou uma submissão da arte aos ditames do mercado. E a indústria cultural, como eu já observei, tem muita culpa nisso, né?